O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, sábado, dia 19, celebramos a 11ª semana do tempo comum. O Evangelho que vai nos iluminar é de Mateus capítulo 6, versículos de 24 a 34. Muito bem, minha gente. Tá aí o Evangelho longo, né? 10 versículos, mas que traz sempre uma orientação boa para a nossa vida, para a nossa conversão, para a vida da igreja, para a vida da família, mas, como diz São Paulo Apóstolo, primeiro para a vida individual, para a conversão individual. Lembra que São Paulo diz que a palavra chegou em mim como se fosse um abortivo, não chegou no outro, chegou em mim. Cada um falasse que chegou em mim e fez um aborto das coisas ruins e colocou esta mensagem nova, essa vida nova dentro da gente, nossa, seria um avanço, né, de missão muito grande, um avanço espiritual muito grande em nós. O Evangelho de hoje é uma sequência do Evangelho de ontem. O Evangelho de ontem dizia dos dois tesouros, o tesouro simplesmente humano e o tesouro divino. E hoje ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. É o que o Evangelho de ontem também orientava, só que hoje ele vai alinhando de forma diferente a orientação para todos nós. Então ninguém pode servir a dois senhores. Ou ama um e despreza o outro, ou ama o outro e despreza o outro. Ou seja, se você amar o tesouro de Deus, você vai desprezar, ou seja, você vai tirar o sentido dos tesouros meramente humanos, do consumo, do capitalismo, do desprezo, né? Que faz parte da condição humana. Agora, se você amar demais o tesouro humano, você vai, que é o pecado, essas coisas, você vai acabar deixando para trás aquilo que é o tesouro de Deus, tesouro do reino de Deus. Então, ou a gente despreza um e outro e segue o outro, ou, enfim, a gente faz como cristãos, como batizados, consagrados, a gente faz opção pelo tesouro de Deus, tesouro do reino de Deus. Só que o Evangelho de hoje, ele vai além, quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, dizendo que se você faz opção pelo tesouro de Deus, então Deus cuida de você. Deus cuida. O tesouro humano ninguém cuida, porque destrói. Agora o tesouro de Deus não, o tesouro do reino de Deus não. Deus cuida. Então ele diz assim lá no meio do Evangelho, não fique preocupado quando você faz opção pelo reino de Deus, quando você faz opção pelos tesouros de Deus, não fique preocupado se você vai comer, se você vai beber, não fique preocupado com essas coisas humanas, porque tudo isso Deus vai prover. Se todos, um exemplo, né, se todos nós estivéssemos de fato no tesouro de Deus, nas coisas de Deus, não teria competição, não teria o acúmulo, por exemplo, e todos teriam que comer, todos conseguiriam partilhar. Mas como isso não acontece, há o acúmulo, há o mando, há o desmando, né, dos governos, as pessoas que têm mais, pessoas mais abastadas, mais ricas, e vai aumentando os mais pobres. Agora, se a gente se deixasse conduzir, se o nosso coração tivesse no tesouro que é de Deus, que é Deus, se nós servíssemos a esse Senhor, a esse senhorio, que é o Senhor Jesus, que é Deus, pelo impulso do Espírito Santo, então com certeza sobraria tudo, daria, como Jesus fez a multiplicação dos pães, sobraria, daria para todo mundo. Então não precisaríamos, lógico, ficar preocupados com esses tesouros meramente humanos.
porque Deus proveria. Esse sentido de Deus, sentido do reino de Deus, provê todas essas coisas, dá para prover todas as coisas para todo mundo e ainda sobra, com certeza. Então está aí mais uma vez a proposta que nós não precisamos servir a dois senhores. Temos que fazer a opção pelo senhorio, que é Jesus Cristo. Deus abençoe, Deus os guarde, que a mãe do Perpétuo Socorro os cubra com seu manto sagrado. Amém.